Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre o Brasil, as perspectivas e o que nós podemos esperar desse liberalismo econômico operado pelo Guedes em desfavor da soberania, das garantias trabalhistas e do desenvolvimento do Brasil. Que loucura é essa? Boa noite, Alberto. Boa noite, Luiz Carlos da Rocha. Só esclarecendo, o prefeito Eduardo Paes vai entrar já já. Ele está terminando uma reunião e assim que terminar a reunião ele se conecta aqui com a gente. Muito bom, boa noite, Alberto. É um prazer grande falar com você e imenso prazer sempre, né? Toda ocasião de conversa com o Rei, que é um aprendizado pela história e pela experiência acumulada ao longo de um trabalho brilhante, né, de homem público, um fenômeno eleitoral paranaense, é o único que conseguiu ser 3 vezes eleito governador do Paraná e tantas outras eleições. Então, é um prazer grande estar com vocês dois e daqui a pouco com o Eduardo, que vai entrar aí também. Melhorar o som, Rocha. Meu som está ruim? Está baixo. Vou melhorar aqui. O governador Requião, eu queria começar, antes da gente falar do governo federal, né? Uma das coisas, eu como analista político, acompanho os votos no Brasil, a gente tem essa afirmação, né? E até os mapas eleitorais mostram isso, né? A natureza mais conservadora do voto do Paraná. Como o senhor, né, conseguiu sobreviver eleitoralmente, politicamente no Paraná, dado o posicionamento do senhor e o perfil do eleitorado do Paraná? Você está, com a sua pergunta, contradizendo a sua afirmação. Então, mas é isso. Todas as eleições com uma posição progressista, com a oposição de direita me chamando de comunista. Eu lembro que na campanha da Prefeitura de Curitiba, eles mostraram um suposto varal de roupa na minha casa, de secar roupa. Eram camisetas com a foice e o martelo. Essa foi uma estrepulha do famoso Jaime Lerner. O que eu acho, Carlos, é que o Paraná vota como o Brasil vota, da mesma maneira. Em determinados momentos, há uma decepção tão grande com governos que levantaram a esperança do país que o brasileiro elegeu pessoas absolutamente incríveis. O Collor, o Fernando Henrique, o próprio Lula. E eu, quando fui eleito na prefeitura, eu disputei com o sujeito que era a pérola, o diamante polido da ditadura militar, que era o Jaime Lerner, o melhor prefeito do mundo. E eu disputei e ganhei a eleição dele, com facilidade, sem televisão, sem dinheiro, sem nada. Mas ele havia se desgastado de uma forma absolutamente incrível. Como prefeito, a Folha fazia pesquisas anuais. Eu fui considerado, todo o tempo, o melhor prefeito do Brasil. E essa prefeitura me catapultou para o governo do Estado. Me elegi 3 vezes governador, 2 vezes senador. E fui fuzilado agora, arcabuzado, com os fake news do Bolsonaro, com uma tenda da internet, tenda de propagação do PSDB no Paraná, que me chamava de tudo que se pode imaginar. Diziam que eu era um governador aposentado com R$450 mil por mês. Carlos Almeida, eu sou aposentado. Eu me aposentei pelo INSS e eu ganho R$2.700 por mês. Havia uma verba de representação de ex-governador que o Supremo derrubou. E eu nunca postulei aposentadoria na Assembleia Legislativa quando fui deputado. E no Senado, se eu quisesse me aposentar lá, segundo eles, eu tinha que pagar contribuição até fazer 95 anos. Eu nunca me preocupei com isso, mas eu fui arcabuzado nesse processo. Mas da mesma forma que eu fui arcabuzado agora, e que se elegeram pessoas absolutamente incompetentes para o poder, eu acho que esse processo de desgaste dos governos e de falta de atendimento à esperança da população é o que faz essa roda eleitoral girar no Brasil. E o Paraná nunca foi reacionário. Interessante. É claro. O
O Plínio Salgado ganhou a eleição no Paraná. Mas é que havia um descrédito com tudo. Como é que eu, que fui exposto como comunista, como esquerdista, como terrorista, ganhei todas essas eleições? Sem Globo, sem mídia, sem dinheiro, sem jornal. Posição política. E fui liquidado nessa onda bolsonarista que transformou todo político em corrupto. O povo acreditou nisso. Então, você veja quem que ganhou a eleição minha para o Senado. Flávio Arnes. Um zero à esquerda na política. E Oriovisto Guimarães, o bilionário dono do Positivo, inclusive era meu amigo, me ajudou em algumas campanhas no passado, mas que estava morando na Alemanha, onde morava a sua mulher. Nem aqui ele estava morando. Então foi uma coisa absolutamente ridícula. Daí você vê, aqui tem um deputado Francisquini, para deputado estadual fez 450 mil votos. O que esse cara tinha para ter essa votação? Nada, rigorosamente nada. Foi o jogo do WhatsApp, das fake news e essa coisa toda. Mas eu não acho que o Paraná seja diferente do resto do Brasil. Até porque eu sou paranaense, eu nasci em Curitiba, eu sou filho de baiano e de sergipano. Rocha, você ia falar alguma coisa? Eu vou dizer o seguinte, eu sou até suspeito para falar, porque eu sou filho de pais que vieram de Pernambuco. Meu pai é de Tupanatinga e a minha mãe de Águas Belas, que vieram para o Paraná na década de 50. E no caso específico do meu pai, o Expedito, ele era nordestino, negro, se tornou sindicalista em Curitiba, fundou o Sindicato das Indústrias Químicas de Curitiba. Ele era comunista, foi eleito suplente de vereador pelo PTB, primeiro suplente de vereador pelo PTB na eleição de 60, se não me engano, e ateu, né? E negro. Então, ele tinha 5 características que eram absolutamente fora da curva em Curitiba. Ele era ateu, né, numa Curitiba católica, né, polaca, branca, ele era negro, sindicalista, comunista e nordestino. E teve uma vida assim de sucesso. Assim, se você for olhar, era um jeito bem sucedido, né? Porque se deu bem na política, militou muito aqui, até o golpe de 64, quando ele teve que ir embora. Mas, enfim, ele enfrentava, e a questão de cor, a questão ideológica, ele sempre, o Requião conheceu pessoalmente, o Requião, os pedidos não deixava para depois, e não levava nenhum desaforo para casa, era tudo respondido prontamente, né? Mas tem uma coisa que vocês não podem negar, tá? Dado é dado, fato é fato. Em toda eleição presidencial, de 2006 para cá, antes até, mas eu estou aqui com os mapas na cabeça do meu livro, de 2006 para cá, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles dão vitória ao candidato de direita. Temos aqui a honra aqui do prefeito Eduardo Paes. Boa noite, prefeito. Roberto Requião, me desculpa pelo atraso, uma vergonha. Aleluia! O senhor tem um fã aqui no Rio de Janeiro que fica com vergonha de fazer esperar. Tudo bem? Tudo bem, Alberto? Carlos, boa noite, prefeito. Mas olha, Carlos, boa noite. Só para você entender, a minha família era uma família discriminada no Paraná, porque nós viemos do Nordeste. Agora, aqui no Sul, os meus avós casaram com italianas e alemães. E eu, na verdade, sou um mestiço brasileiro. Eu sou descendente de negro, de índio, de judeu, de espanhol, de português. E na história política do Brasil, a minha família sempre esteve presente. Na Confederação do Equador, do Frei Caneca, o lugar-tenente era meu trisavô, José de Melo Silva. O primeiro partido socialista do Brasil foi fundado pelo meu bisavô no dia seguinte da proclamação da República. Era um partido socialista não marxista, porque o Marx nem tinha suas ideias disseminadas no Ocidente ainda. Adam Smith, os pensadores econômicos, uma visão pela esquerda, uma visão libertária e popular. A primeira greve de trabalhadores que houve no Paraná foi organizada pelo meu avô, a greve dos ferroviários na rede ferroviária Paraná, Santa Catarina. Então, eu estou envolvido nisso há muito tempo. E eu sempre fui, na leitura dos meus adversários, o comunista.
da política do Paraná. E me elegi 3 vezes governador, 2 vezes senador, fui prefeito da capital e fui deputado estadual. E fui derrotado pelo bolsonarismo. Agora, o que é o bolsonarismo? Pergunta para o Paes que ele te explica. É uma pergunta mais Eleitoralmente, fácil. inclusive. Eduardo, a gente estava falando das eleições do Paraná. Aliás, nós podíamos começar falando exatamente disso, né? O que é o bolsonarismo. Eu gostaria de saber de vocês se vocês acham que esse vento, essa tempestade bolsonarista que assolou o Brasil em 2018 permanece, ela tem eficácia para a eleição de 2020 e se de fato essa eleição vai ser nacionalizada como foi a eleição de 2016, né? Com um sacrifício enorme do PT, aliás. Né? O que você acha, Paes? Então, deixa comigo. Primeiro, boa noite. Mais uma vez, desculpas pelo atraso. Bom, a minha história aqui no Rio, primeiro a criar confusão aqui, a ser comunista na família, fui eu. Então, minha família era calma aqui. O Roberto, nosso senador, já vem há muito tempo criando confusão com a família, todas as gerações anteriores. Eu deixei aqui só para eu copiá-lo. Mas olha só, eu acho que quando a gente fala, primeiro do bolsonarismo, né? Eu acho que o bolsonarismo são algumas coisas, ou é algumas coisas, né? São alguns fenômenos juntos. Claro que devem ter aqui no campo, vamos dizer aqui da política democrática, daqueles que acreditam no diálogo, enfim, que entendem que o processo deve se dar da maneira mais aberta possível, deve ter algum defeito, deve ter alguma falha, certamente tem alguma falha nossa. Mas eu acho que o Brasil passou, nos últimos anos, por um processo de desmonte da classe política, que a gente pode exemplificar com algumas ações e atitudes da Lava Jato, aí, iniciadas aí na cidade do querido senador Roberto Requião, mas também com um conjunto de fatores outros que a gente não mapeia muito pela Lava Jato. Se você olhar 2013, né, a Lava Jato ainda não era uma realidade e o mundo saiu às ruas, né, no Brasil, digo o mundo brasileiro, né, para protestar contra o governo que, com todos os defeitos da Dilma, e não eram poucos... Desencanto e insatisfação. É isso, as pessoas estavam ali, né, protestando, então aquilo foi um movimento muito forte, que, na minha opinião, desde o início, tinha características de ser um movimento muito conservador. Né? As pessoas, o Brasil, de vez em quando, constrói uns consensos. Alguém disse que as pessoas estavam na rua reclamando da qualidade dos serviços públicos. Né? Não sei quem disse isso, porque nunca os serviços públicos foram tão bons como naquele momento. Né? Mas alguém disse, todo mundo saiu repetindo isso. Eu acho que ali já tinha um movimento conservador, que olhava para causas identitárias com alguma ojeriza, de um país que ainda não deixou de ser racista, ainda não deixou de ser preconceituoso. Então, talvez a maneira como isso foi introduzido, né, por um campo mais progressista, pelo menos nos costumes, né, talvez não tenha sido a maneira adequada. E a gente tem que fazer essa reflexão. Em relação a 2020, Luiz Carlos, eu acho que não. Eu acho que não tem o fenômeno bolsonarista, não será igual a 2018. Aqui nós temos 2 personagens, né, um muito mais importante, com muito mais relevância da política nacional, que é o senador Roberto Requião, né, mas o outro aqui no Rio, que disputei a eleição para governador também, e perdi para o bolsonarismo na veia. Né, o Witzel, que agora está com pinta que vai ser empichado, né, ele era a encarnação perfeita do que significava o bolsonarismo. Era um ex-juiz, né, recém-saído dos bancos da magistratura, enfim, se utilizando de todo aqueles instrumentos. É porque eu não sou o Lula, não chamo tanta atenção, mas, né, aqui o jogo foi bastante pesado também nessa politização que fizeram por todo o Brasil do Poder Judiciário. Se agarrou ali no Bolsonaro, né, enfim, mesmo no primeiro momento, sem ter diretamente o Bolsonaro, mas ele incorporou aqueles valores com o direito a tiro na cabecinha, né, e venceu as eleições. Eu acho que em 2020, aliás, a frustração aqui no Rio veio antes que em qualquer lugar. Né, muito provavelmente o senador vai ser empichado, né, pelo que eu percebo, com unanimidade dos deputados estaduais. Mas eu acho que em 2020 as pessoas já conheceram mais essa nova política. No caso do Rio, soma-se a isso o Crivella, que é uma tragédia,
né? E aqui não tem voto para ganhar, ele é uma tragédia como prefeito, né? Faz um governo terrível. Essa história do Witzel, o fenômeno Bolsonaro já não agrada tanto, então acho que vai ser uma eleição menos nacionalizada, né? Mais local, pelo menos essa visão que eu tenho aqui do Rio. Mas eu vejo que aquele processo de causar o desânimo da população vinha de longe, né? Então, a gente hoje fala muito mal do Guedes. O Guedes, com mais velocidade, é exatamente o que era o Meirelles, o Joaquim Levy. É a mesma política, o liberalismo econômico, fracassado na Europa, pede asilo no Brasil e ganha. E o próprio PT, Partido dos Trabalhadores, eu sou filiado ao PMDB e tenho uma grande simpatia pelos quadros petistas que se identificam com a população trabalhadora do Brasil. Mas o PT lançou o Haddad e o Haddad foi ao TSE mudar o programa do PT, dizendo que, a partir dali, o seu programa de governo considerava o Banco Central independente. Então, você veja, é a mesma coisa, é o domínio absoluto do capital. E paz, para não dizer que nós somos comunistas, quem está combatendo o capital financeiro no mundo, o capital vadio, o capital que não é produtivo, que não produz uma mercadoria, que não melhora a tecnologia e que vive do seu próprio giro, fundamentalmente rolando dívidas públicas, chama-se Papa Francisco, Francisco Bergoglio, com encíclicas e textos maravilhosos. É aquela história, vou ser repetitivo, Rochinha. Não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. E Mamon, em hebraico, não é outro Deus nem um diabo. Mamon significa pura e simplesmente dinheiro. E o dinheiro está comandando esse processo todo e abrindo qualquer possibilidade de valorização do trabalho. E, afinal de contas, é só a inteligência humana e o trabalho do homem que produzem riquezas. Mas está colocado numa posição quaternária nesse processo todo. Esse é o problema maior. Então, eu acho que, de alguma forma, o Guedes é o Meirelles e o Joaquim Levy com mais velocidade. E o Bolsonaro, nesse processo, Paz, foi um acidente de percurso. Foi um efeito colateral. Interesses geopolíticos norte-americanos, o capital financeiro internacional. Vocês leram, como eu li, aquela carta do Jimmy Carter para o Donald Trump? Jimmy Carter diz o seguinte: Trump, eu compreendo que você está morrendo de medo da China, porque nos últimos anos, nas últimas décadas, os Estados Unidos investiu 300 bilhões de dólares, trilhões de dólares nas Forças Armadas e fazendo tudo para conquistar toda a possibilidade de geração de energia no mundo, petróleo, minerais estratégicos e tudo mais. E não se incomodou com a estrutura interna de saúde, com a organização da sociedade norte-americana. Enquanto isso, os chineses, para onde o capital americano foi lá atrás, para aproveitar um país que não tinha nenhuma proteção do trabalhador, os chineses foram se apropriando da tecnologia e, à medida que introduziam processos tecnológicos mais avançados na sua estrutura industrial, eles jamais fizeram guerra a outro país. Eles não gastaram um tostão para derrubar um potentado da Ásia, da América do Sul e tudo mais, mas levaram tecnologia avançada e robotização para a sua indústria. Construíram as new towns, as novas cidades, e acabaram evoluindo e crescendo tanto que hoje o Trump, segundo o Jimmy Carter, tem toda a razão de temer a China. Mas é que os Estados Unidos optou pelo seu poderio militar. E nesta onda toda, nós só sobramos. Se o Lula tivesse cedido de cara, no seu governo, o pré-sal para os Estados Unidos, não tinha havido impeachment da Dilma nem de nada mais na sequência. Isso tudo foi originado naquela visão nacionalista, de Brasil soberano, e no que tinha de melhor no governo do Lula, Paz, na minha opinião, que era o nosso ministro Celso Amorim, levando a política interna e fazendo o Brasil ser escutado no mundo. Então é isso que está acontecendo. Agora, o que vai acontecer agora?
De janeiro a março, o Brasil perdeu 1,5% do PIB, do Produto Interno Bruto. Depois veio esse acelerador, esta gasolina jogada em incêndio, que é o coronavírus. Aqui no Paraná, em Ponta Grossa, Rochinha, já tem caminhão de frango assaltado por populações famintas. E isto vai gerar um caos tremendo no Brasil. Então, pais, o que é que nós precisamos? Nós precisamos oferecer de volta a esperança para os brasileiros. Um projeto moderado, um projeto, como diria o Aristóteles, meio ou capaz de ser sustentável, que foque a diminuição do poder dos bancos sobre a nossa economia, criação de emprego, valorização do trabalho e, na minha opinião, talvez vocês me achem radical, um referendo revogatório para tomar de volta todas as empresas estratégicas brasileiras que foram vendidas por quem não podia vender. É uma espécie de compra de mercadoria roubada. Compra de mercadoria roubada. E mercadoria roubada tem que ser devolvida sem indenização. Não vou dizer a vocês que não existissem e existam ainda empresas públicas no Brasil que nunca deveriam ter sido criadas. Mas a Petrobras, a privatização da água, é uma loucura total. Transformar água em mercadoria. Aí no Rio de Janeiro, pais, onde vocês têm 100% da empresa, não tem cabimento isso. Vão vender a empresa, o Estado recebe o dinheiro, porque vai vender ações, daí o nosso Guedes vai obrigar o governador a pagar as suas dívidas, o passivo das dívidas estaduais, e o dinheiro não entra na empresa de água. E os novos compradores vão administrar a empresa para quê? Como quem compra uma empresa que produz mercadoria. Eles vão aumentar a tarifa para receber o dinheiro que puseram e o povo vai pagar mais caro sem nenhum investimento privado. Isso é uma loucura. Berlim está retornando à estatização. A Paris está retornando à estatização. A Alemanha está retornando à estatização porque não dá certo transformar numa mercadoria geradora de lucro um bem que é fundamental para a vida de todos nós. Riquelme, deixa eu só pedir uma reação de vocês dois, né? Eu não tenho a menor dúvida que deva haver assistência aos mais pobres. Eu queria só, antes disso, né, uma reação de vocês dois com relação a um tema que é importante no Brasil, um tema que, né, todo mundo considera isso importante, Lula considerou isso importante, que é a situação fiscal do país. Eu vejo aí, o auxílio emergencial é necessário? É necessário. Não tenho a menor dúvida. O auxílio emergencial, por mês, custa 50 bi. 3 meses, 150 bi. O Bolsa Família, por ano, custa 30 bi. O Ministério da Saúde tem um orçamento anual menor do que 3 meses de auxílio emergencial. O Ministério da Educação tem um orçamento menor do que 3 meses de auxílio emergencial. A única coisa, eu estou falando tudo isso para colocar o seguinte, não tem a menor dúvida, agora esquece o fiscal e gasta, mas isso vai ser cobrado no ano que vem. Ou não? Qual a visão que vocês têm disso? Eu queria... Olha só, políticas compensatórias. Queria fazer aqui meus comentários. E aí a tua pergunta foi boa, porque junto um pouco com as coisas que o Alberto estava dizendo, é o seguinte, você tem, essa pandemia, o Alberto, ela trouxe uma ressignificação do papel do Estado, né, no momento em que o Estado estava sendo atacado. Né? Então, eu diria que eu tenho uma visão que eu posso considerar aqui um pouco mais liberal do que a do Roberto, mas o que estão fazendo com o Brasil é uma loucura, porque cada hora o tal do mercado diz o seguinte, olha, aprova tal reforma e ferra mais um pouco, aí você aprova depois outra reforma e ferra mais um pouco, tira mais direito do povo trabalhador, e aí a gente vai, de fato, estabilizar a economia. Isso nunca vem. Né? Então, essa pandemia não traz nada de útil, né? Mas se tem uma coisa que aconteceu, foi essa ressignificação do papel do Estado. Os caras mais liberais do mundo estão dizendo viva o SUS. Né? Que bom que temos um sistema único de saúde público, em que cada canto desse país, cada cidadezinha, tem lá pelo menos um posto de saúde com um servidor público para atender as pessoas de maneira digna, para preparar para essa pandemia mesmo, sem ter
vacina, sem ter o tratamento, sem ter que dar cloroquina para as pessoas. Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante. Segundo aspecto aqui que eu vejo, quando você fala nessa história da situação fiscal, já está provado, e a crise de 2008 mostrou isso, e é só ler, inclusive os economistas mais liberais hoje no mundo, né, olhando para o que está se fazendo ao redor do mundo, né, primeiro, essa operação com o déficit fiscal ela é perfeitamente aceitável. E ela não gera inflação. Né? Quer dizer, como não está gerando aqui, como não está gerando nos Estados Unidos, não está gerando na Inglaterra. Estou falando de economias supostamente liberais, né, que querem um papel menor do Estado. Quer dizer, ao contrário, né, é fundamental, nesse momento de pandemia, e isso veio de encontro com teses econômicas que ainda patinavam, né, infelizmente, né, de que o Estado tem que cumprir com o papel de política compensatória, né, o Estado precisa estar investindo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui no Brasil, que para mim foi a coisa mais irritante do mundo. Quando o deputado Rodrigo Maia colocou para votar no Congresso a ajuda para compensar as perdas de arrecadação de estados e municípios. O deputado Pedro Paulo, que é muito ligado a mim, foi inclusive meu candidato a prefeito aqui em 2016, infelizmente o Crivella ganhou dele, mas ele foi o relator. E eu me lembro um dia conversando com ele, dizendo, não, porque a situação fiscal, uma ajuda de 80 bi, não sei das quantas. Eu falei, ô Pedro, um comentário aqui. Você sabe quanto é que foi o lucro dos 4 principais bancos do Brasil em 2019? Não estou falando de faturamento, estou falando de lucro, que o cara bota no bolso e leva para casa. Né? E não paga imposto de renda. Na sua parte, sabe quanto é que foi o lucro? 84 bilhões dos 4 principais bancos. Quer dizer, para você ajudar todos os estados do Brasil, todos os municípios do Brasil, 5 mil lá vai cacetada municípios do Brasil, para funcionar o lixo, o hospital, o posto de saúde, enfim, tudo que estado e município faz, era uma cota menor do que o lucro dos 4 principais bancos do ano passado. E ficou aquela gritaria toda. Então, Alberto, é óbvio que, enfim, a política compensatória, a política social, o adequado é que ela seja feita de maneira equilibrada, correta, como, na minha opinião, era o Bolsa Família. Que, aliás, tinha aquela velha frase do Lula, eu me lembro do Lula conversando uma vez comigo, falou, paz, porra, do jeito dele, com a voz rouca dele, o pobre mal entrou, os caras já estão querendo o negócio da porta de saída, porra. Deixa o cara entrar primeiro, ficar um tempinho lá dentro. Né? A elite brasileira começou, cadê a porta de saída? Cadê a porta de saída para o Bolsa Família? Né? Então, esse país é injusto. Esse país, a gente vai ter... Você tem gerações que nós, na prática, abre aspas, matamos, né? E que nós vamos ter que pagar essa conta com políticas compensatórias durante um longo período de tempo. Então, claro que você, no momento da pandemia, na situação que nós estamos, né, você tem um custo maior disso. E é natural que seja assim. O mundo está adotando isso. Isso não está gerando inflação, ao contrário, Alberto, está permitindo que a gente sobreviva a esse momento, que a economia se aqueça. Então, óbvio, eu não estou aqui defendendo nenhuma irresponsabilidade, nenhuma maluquice, mas está comprovado e provado que a gente não pode ficar passivo diante de tanta desigualdade, diante de tanta injustiça, diante de tanta pobreza. Se a pandemia trouxe alguma reflexão para as elites brasileiras, eu me incluo entre elas, né, entre a elite brasileira, mas já refletido antes, né, quando eu digo elite, não no sentido pejorativo da palavra, mas se trouxe alguma reflexão para quem forma opinião, para quem tem condições, é a profunda desigualdade que nós vivemos. E numa situação dessa, se o Estado não fizer nada, como é que fica? Então, eu capaz, acho inclusive, que... sem dinheiro em circulação, para tudo de vez. Claro, claro. É óbvio. O Bolsa Família faz circular dinheiro, faz sobreviver Olha, a pequena e microempresa que dão 70% dos empregos no Brasil. Requião, eu fiz um estudo logo no meu primeiro mandato, enfim, como deputado. Eu me lembro que eu fui relator lá do salário mínimo. E era a questão seguinte: você tem uma parte importante dos municípios brasileiros, né, que vivem, né, e o salário mínimo era uma espécie de farol para a economia, impactava nos benefícios da Previdência, que se não tivesse aquele benefício da Previdência, lá o município quebrava, não tinha atividade econômica. Então, o Estado brasileiro tem condições, sim, deve ter as condições para fazer isso. Né? Se não tivesse esse auxílio emergencial agora, não é que as pessoas iam morrer de fome, só não. A economia parava mais do que parou.
né? O cara que está vendendo hoje ali no supermercado, o sujeito que está vendendo alguma roupa. E hoje eu estive no centro de Campo Grande, subúrbio da Zona Oeste aqui no Rio, né? Com mais movimento do que... Tem uma coisa meio maluca isso acontecendo, porque é o seguinte, você tem a classe média, média alta, vivendo uma realidade da pandemia, e você tem o povo, que é o mundo, que é a maioria, vivendo outra realidade. Então, em Campo Grande, hoje, Roberto, é impressionante. Um bairro na Zona Oeste, uma área mais pobre da cidade do Rio, lotado, mercado lotado, tudo muito cheio. Ainda tinha aquela história de máscara, mas sem muito distanciamento social. E as pessoas consumindo, graças a esse auxílio. Então, o poder público, o governo tem que ajudar. Claro que a situação fiscal tem que ser pensada, que ali equilibra, mas o governo federal tem que tocar a vida para frente nisso. Não tem essa história mais não. Chega, senão as pessoas morrem de fome. Rapaz, nós temos exemplos incríveis de recuperação de processo recessivo no mundo. Na Alemanha, nos anos 30, com o Hjalmar Schacht, Horace Greeley e Hjalmar Schacht, o economista, que fez um acordo com grandes empresas alemãs e reconstruiu a infraestrutura, mas tomou uma providência anterior. Ele baixou a rentabilidade do financiamento da dívida pública alemã a quase nada. E os grandes detentores de capital ficaram desesperados. O marco alemão não era conversível, como não é o real hoje. Se vai reduzir o nosso dinheiro a pó. O Greeley disse, não, eu estou criando aqui uma moeda na moeda. É um título que chama-se... era um título que tinha o nome do setor metalúrgico. E esse título garantia uma lucratividade de 4,5% ao ano para quem investisse na recuperação da infraestrutura alemã com as grandes empresas alemãs. Em 6 meses acabou o desemprego da Alemanha. E depois, lá pelos anos 20, eles acabaram com o processo inflacionário, com o que o Plano Real aqui copiou da Alemanha, vinculando primeiro a uma cesta de cereais e, posteriormente, ao dólar. Foi a política de parceria com a estrutura privada e o Estado, mas o Estado comandando a recuperação da Alemanha. Posteriormente, nos Estados Unidos, foi a mesma coisa. Recessão nos Estados Unidos, desespero, aquelas filas enormes para comer o sopão, o povo em desespero total. Daí o Henry Ford se suporta nas ideias do economista Taylor. O que o Taylor dizia? Você aumenta a produtividade do trabalhador e de uma indústria, especializando o trabalhador. E pegou essa ideia do Taylor, jogou numa linha de montagem e começou a produzir o Fordinho. Um grupo de trabalhadores fundia o bloco, o outro montava o motor, o outro montava a caixa de troca, e aquele Ford foi um sucesso total. E o Roosevelt, no meio da recessão, resolve dar ao Henry Ford a mais alta condecoração que um empresário já teria recebido na história americana. E o Henry Ford diz o seguinte, não aceito. Não aceita por quê? Porque se você promover a linha de montagem fordiana, taylorista nos Estados Unidos, na indústria toda, que era diversificada como é a brasileira hoje, você vai impossibilitar definitivamente o desenvolvimento dos Estados Unidos. Meu Deus, o que eu faço? Presidente, por lei, diminua a carga horária e, por lei, aumente o salário. Você vai colocar mais trabalhadores no processo industrial, vai recuperar o poder de compra e daí você pode retomar o crescimento dos Estados Unidos, que foi complementado com pesados investimentos públicos nas autoridades. Associação de Municípios, Estados e a União, que construíram portos, canais, hidrelétricas. Foi o New Deal, o novo pacto. Você viu o que nós estamos fazendo no Brasil, na mão dessa gente toda? Nós estamos aumentando a carga horária e diminuindo o salário. Tirando o dinheiro de circulação. Não, e zerando o investimento público. Fundamentalmente zerando o investimento público. Esperando que o capital estrangeiro supra a necessidade de investimento. Por quê? Porque o trabalhador está escravizado. Isso tudo começou... Ô, Requião, eu não quero monopolizar essa discussão, mas eu fico tentado a colocar essa visão que eu tenho. Eu só quero citar para você o seguinte, para vocês dois, a ONU soltou um informe, tá, para o mundo todo, avaliando
essa tendência que tem de aprofundar a desigualdade, o Covid vai aprofundar a desigualdade no mundo inteiro. Então, ela faz um diagnóstico e cita nominalmente a América Latina e a América Central. E aí, eu estava lendo o informe e vendo quais são as providências, afinal de contas, o diagnóstico está bom. Aí ela propõe 4 providências, na linha do que o Requião falou e do que o Paes falou aí também. A primeira, eu vou ler aqui para vocês, considerar a exploração de mecanismos para proporcionar às pessoas em situação de pobreza uma renda básica emergencial. Isso poderia incluir a possibilidade de proporcionar o equivalente a uma linha de pobreza nacional, a fim de abordar a insegurança alimentar e a desnutrição. Essas medidas poderiam ser complementadas, se necessário, com doações de combate à fome para pessoas que vivem em pobreza extrema. 2. O pleno acesso à assistência econômica e humanitária a serviços básicos deve ser assegurada a todos que deles necessitem, especialmente os trabalhadores informais, mulheres, jovens, pessoas nas situações mais vulneráveis, crianças, idosos, o Rochinha está fora do ar. Afrodescendentes, e vai por aí. 3. Considerar a implementação de medidas para preservar habilidades e capacidades gerenciais e produtivas, para que a produção possa responder quando a demanda se recuperar, ou seja, a qualificação do trabalhador. E, por fim, aí a resposta, e esse é importante, a resposta multilateral internacional imediata deve ser estendida aos países de renda básica. Esse grupo, que inclui a maioria dos países da América Latina e do Caribe, que enfrentam limitações estruturais, mas têm sido, em grande parte, excluídos da cooperação na forma de resposta da liquidez emergencial, financiamento, isenções comerciais e adiamento do pagamento do serviço da dívida e assistência humanitária. Então, você veja que a solução que a ONU está propondo é keynesiana, né? Você não está preocupado com mas não tem, mas, Luiz Carlos, não tem jeito. Deixa eu só fazer um comentário em cima do que o Requião, só para complementar o que o Requião estava dizendo. Essa história é a seguinte, o Requião, não sei se você sabe, mas eu passei um período agora, estou tentando largar esse período ganhando eleição aqui para prefeito, mas eu comecei a trabalhar depois de sair da prefeitura, só saí no período que eu fui candidato a governador, comecei a trabalhar com uma empresa chinesa, uma multinacional chinesa, né? Privada, da chinesa privada, não tem nada do governo nela, mas uma empresa que é a maior fabricante mundial de carros elétricos. Então, a gente tem inclusive uma fábrica no Brasil, em Campinas, estamos abrindo uma fábrica em Manaus agora. E eu trabalhei nessa empresa cuidando da América Latina, do México até a Argentina, Chile. E tem uma coisa impressionante nessa convivência com a China, por isso eu vou puxar a tua conversa da China com a conversa do investimento público, que é essa permanente melhora na infraestrutura do país, para aquecer a economia e permitir que o país se torne viável. Aqui é crime de lesa pátria quando alguém fala em fazer uma conexão adequada entre o Rio e São Paulo. Eu fui outro dia para São Paulo, no auge da pandemia, meu irmão mora em São Paulo, resolvi ir com a família de carro para não ter que entrar em avião. Fazia um tempo que eu não pegava a Dutra. É uma vergonha você ter as 2 principais cidades do Brasil com uma Serra das Araras, como é aquela serra no meio da Dutra, que é um caminho de rato, um negócio horroroso, sem ter um túnel ali, um grande investimento. Olha que ali ainda tem um pedágio caro para dar com o pé. Ou seja, o Brasil virou proibido quando acho que foi no início desse coronavírus, que acho que lá os generais do Bolsonaro foram fazer um anúncio aí de um plano, um PAC do Bolsonaro, sei lá, e o Paulo Guedes, naquela reunião grampeada lá, ou que gravaram e que depois se divulgou o vídeo, ele dizia, isso é absurdo, nós estamos repetindo o que os outros fizeram. O erro da Dilma não foi no investimento público. O erro da Dilma foi quando ela chegou e, achando que o setor privado estava com a carga tributária excessiva, começou a aliviar a folha de salário, a conta que tinha que pagar. Essa que é a verdade. O desajuste se deu ali. O erro da Dilma não foi porque fez investimento público, porque tinha PAC. Né? Ao contrário, eu sei que eu vivi isso no Rio. Né? Nós, em 2015, 2016, o Brasil caiu 7,5% do PIB. Né? Começava a lambança. A lambança começou em 14, mas 15, 16 ela veio para fora. A cidade do Rio, senador, eu acho, ela ficou, Roberto, ela ficou estável até o final de 16, ao contrário do Brasil, que já estava entrando no buraco. Depois o Rio emburacou de vez. Aí foi pior que todo mundo.
mas porque nós tínhamos muito investimento público ligado ao negócio da Olimpíada. Mas era muita intervenção, muito investimento público. Isso fez com que a economia continuasse. Na hora que veio essa secura, por esse ajuste fiscal maluco, de não fazer investimento, né, a coisa degringolou. Então, assim, tem um elemento fundamental. Você fala do New Deal, você olha para a China. O que quiser, claro, tem um altíssimo investimento em educação, qualificação. O negócio da China é uma coisa impressionante. Eu tenho ido a Shenzhen, que é o Vale do Silício chinês, é ali do outro lado de Hong Kong, é uma coisa incrível. Aliás, eu quero até dizer uma coisa aqui que eu posso parecer, mas nem a coisa de que não é um regime democrático a gente nota lá. E olha que eu trabalho só com garotada. Né? A empresa que eu trabalho lá são 240 mil funcionários. Quando você chega lá na sede da empresa, parece que você está entrando no ensino médio, na escola de segundo grau. Porque é uma garotada tão nova, que produz, que cria, né? Que inova, que é um negócio impressionante. Então, o altíssimo investimento em educação e investimento público em infraestrutura. Infraestrutura dá com o pé, trem para cá, metrô para lá. Só o Brasil, desse tamanhão todo, grandão desse jeito, é que não faz investimento público. E ele trata como se fosse um crime de lesa pátria. O Guedes debochou do ministro quando ele propôs fazer investimento em infraestrutura. Eu vi. Então, assim, não é isso absurdo dizer, nós estamos repetindo os erros. O erro da Dilma não foi esse. A Dilma errou quando ela começou a dar moleza. A carga tributária está muito elevada. Aí começou a baixar imposto, né, do setor privado, que não, olha que eu estou no setor privado agora, que não botou, né, trouxe. O que é a redução de carga tributária que a Dilma fez, você viu? Para aumentar o lucro. Não repassou para o empregado, não repassou para a economia, porra nenhuma, não baixou o preço. E deu azar de abrir mão de receita no momento de crise, né? Aí exato, e você teve, óbvio, você teve queda de preço de commodities, teve uma série de questões. Mas dizer que o erro foi investimento... Agora, algumas ideias contraditórias nesse processo. A política de complementariedade é uma política liberal. No Brasil, ela começou com Fernando Henrique Cardoso. A política desenvolvimentista é uma política de valorizar o trabalho, valorizar o salário, treinar trabalhador, investir em universidade e tudo mais. Mas como é que eu vejo isso tudo, Paes? Eu tenho mais ou menos a visão do pessoal alemão, os novos discípulos do Adorno. Como é que eles analisam isso? Eles analisam de fora para dentro. A Rússia derrota a Alemanha. A Rússia e os Estados Unidos. A aliança derrota a Alemanha. O comunismo russo apavora os capitalistas do mundo europeu. E esses capitalistas, o medo de que o comunismo se estabelecesse na Europa toda, começam a mostrar sensibilidade para as mobilizações populares. Daí surge o voto das mulheres, o reconhecimento dos trabalhadores, as consolidações de lei do trabalho, a valorização das minorias raciais e tudo isso. E nasce o que a gente pode chamar hoje de social-democracia, não é? Que é o poder local cedendo, com medo do comunismo, às pressões populares internas. E o processo civilizatório avança lá e no mundo, porque isso refletiu aqui no Brasil, com a CLT, com o Getúlio Vargas, com vantagens para os trabalhadores e tudo mais. Mas, num determinado momento, surge a Glasnost, o degelo. E logo depois da Glasnost, com o Gorbachev, a perestroika, a reorganização. E o comunismo desaparece. Acabou o medo europeu dos comunistas. Então, eles resolvem dar a revanche. Queremos tudo que cedemos de volta. E montam uma estrutura que nós conhecemos aqui no Brasil, que é mais ou menos assim. Primeiro, a precarização dos governos, com a valorização do Banco Central. Banco Central independente. Independente de quê? Independente do povo, dos governos e absolutamente dependente dos banqueiros e dos rentistas. Segundo ponto de apoio da destruição da social-democracia. Precarização do parlamento. Financiamentos monumentais de campanha, uso da televisão, campanhas custosíssimas. E os eleitos no executivo ou no parlamento passam a responder aos seus financiadores. Não mais aos seus discursos de campanha e aos seus programas partidários. E, no fim, vem a pá de cal, terceiro tripé desse apoio de destruição da social-democracia. A precarização do trabalho.
fim das garantias trabalhistas, fim da aposentadoria pública, isso tudo, desmobilização dos sindicatos. Nós vimos isso aqui no Brasil. Nós vimos isso no Brasil. Já vinha sendo feito no governo, no nosso governo, pai, porque eu estava apoiando o governo do Lula, embora eu sempre fosse uma oposição consistente à política econômica. Nunca apoiei a política do Levi, nem do Meirelles, nem nada. Mas um projeto feito por um tal de Marco Lisboa, que tinha sido secretário da Receita do Lula, que é o presidente de política econômica, do INSPER, onde trabalha o Haddad. O Haddad é professor do INSPER. Então, eles trouxeram aquela política de destruição do processo civilizatório, da social-democracia tupiniquim, que a social-democracia do Lula é tupiniquim. O Lula se dedicou a políticas compensatórias, botou o trabalhador a viajar de avião, comer 3 vezes por dia, e isso tem que ser valorizado sem nenhum escrúpulo e com muita força, mas fez uma associação com o capital financeiro. O Lula dizia, em grandes reuniões, lá com o Mino Carta, aquelas reuniões anuais dos sucessos empresariado brasileiro, precisava ter um presidente socialista para os bancos ganharem tanto. Os bancos ganharam verdadeiros horrores. E isso tudo se constituiu numa frente ampla, rapaz. Era uma frente amplíssima. Era uma frente tão ampla que, quando eles resolveram liquidar, como os europeus queriam, com o liberalismo econômico, todos os avanços civilizatórios e trabalhistas, 5 ministros do governo da Dilma deixaram o ministério porque eram senadores e foram no Senado votar pela sua cassação. O problema da Dilma foi aceitar a pressão econômica e botar lá Joaquim Levy e tudo mais. Ela não suportava o Meirelles, mas chegaram dentro do PT a tentar impor a ela o Meirelles de novo, quando ela pôs o Joaquim Levy indicado lá pelo Trabuco. Então, o problema é esse. E o inimigo nosso não é o Bolsonaro. Bolsonaro é um efeito secundário da desmoralização da política, que fulminou a sua candidatura, a minha e de tanta gente boa por aí. O Agora, inimigo é o liberalismo econômico. O inimigo é o Guedes, que não é economista. Ele é um financista, operador dos interesses da banca e dos grandes rentistas. E nós precisamos... Requião, como é que você vai traduzir isso agora nessa eleição que vai ter em dezembro, em novembro? Peraí, deixa eu só... Requião, você mencionou 2 nomes aí que eu já chamei para o meu canal e fizeram lives muito interessantes aqui. O Haddad, Fernando Haddad, fez uma live aqui e o Marcos Lisboa também fez uma live aqui. Os dois Meu já... Deus, se eu soubesse disso, eu não tinha Não, o Haddad é um cara correta. O Haddad é um baita ministro. Mas a formação pega no pé da Haddad. É a formação da USP, é aquele liberalismo econômico. Isso não dá certo. E o Marcos Lisboa, você sabe, né, pai? Tanto ou mais que eu, foi quem escreveu A Ponte para o Futuro do Lerner. Aquela porra louquice absoluta. Liberalismo econômico. Do Lerner, não. Do Temer. É do Temer, claro. Isso aí são traumas de Curitiba, foi traumas da falho. luta política do Paraná. Roberto, ele insiste nesse troço ainda. Então, o que eu acho? Hoje eu vi o Dino dizendo que nós precisamos ter um candidato único a presidente da República. Eu acho que nós precisamos ter um programa único, programa eficiente, ato meio, ato eficiente, que devolva a esperança do povo no trabalho, que contente o nosso empresariado, que viabilize o sucesso de empresas nacionais e que ponha freio e bridão na banca. Eu não vou propor. Já que você parou aí. A estatização dos bancos, que é besteira, mas tem que pôr freio e bridão. Os bancos têm que funcionar sob a orientação de um plano de desenvolvimento nacional que garanta a soberania e o crescimento industrial. Daí não me importa quem é o candidato a presidente, pai. Pode ser o Haddad, pode ser o Dino, pode ser o Lula, mas nós temos que ter um projeto que convença a população, porque a descrença no Brasil em relação à política é brutal. Mas deixa eu fazer um comentário. Deixa eu fazer um comentário que você disse, é o seguinte, eu estou contigo. Eu acho que o negócio do nome
é o menos relevante nesse momento. Eu concordo com você que a gente precisa de um programa para o Brasil. Agora, eu tenho uma convicção, o resto tudo eu acho, mas uma convicção eu tenho, que essa conversinha de causa identitária, de Bolsonaro é isso, é aquilo, vai dar golpe, essa conversinha não vai levar essa oposição a nada. Porque isso aí, aquela história, ou é economia. Por que não vai levar nada? Foi o Clinton, foi o Clinton que nada. Foi o Clinton que ganhou essa história acho que ganhou do Carter, que você tinha citado, né, do Bush, desculpa. Ele disse isso, né? Quando o Bush tentou a reeleição, o Bush pai, isso é economia, estúpido. Né? A grande questão que nós temos que estar lidando, e eu fico vendo a oposição perdendo um tempo enorme com, de novo, causas identitárias que têm que ser tratadas, mas aí não adianta tornar isso a causa prioritária, com temas que não estão no dia a dia das pessoas, que não importam as pessoas. Então, esse grande projeto a que você se refere, né, e quem vai ser nome a candidato a presidente da República pode importar menos, ele tem que tratar daquilo que importa para as pessoas. As pessoas querem emprego, elas querem renda, elas querem viver com dignidade, elas querem um serviço público com dignidade. É isso que vai mudar a vida das pessoas. Enquanto a gente ficar discutindo o trololó, como eu vejo a oposição ao Bolsonaro, eu estou na fase do paz e amor, que eu estou querendo ganhar eleição para prefeito aqui, então não estou arrumando briga com ninguém. Até fiquei com medo hoje, quando o Alberto tinha me chamado e falou: vou estar com o Roberto, então eu vou ficar empolgado, ferrou. Vou arrumar umas 3 crises para a minha candidatura paz e amor, mas não tem jeito. Então é o seguinte, ou a gente entende, né, que tem que falar para as pessoas, ou a gente vai ficar igual histérico, aí gritando temas que não interessam às pessoas. E aí o que você chama de nada, que eu acho que tem alguma lógica, vai vencer de novo as eleições. Olha aqui, eu até, o Eduardo Requião, né, comentando isso, né, eu fico vendo aí um monte de abaixo-assinado. Outro dia me chamaram e disse: põe meu nome aí num desse, mas os abaixo-assinados são para quê? Qual o objetivo? Eu não acho, nunca achei, passei o ano passado inteiro dizendo isso, esse ano. O Requião não ameaça a democracia no Brasil. Eu sempre lembro daquele filme Não, o Requião não, o Bolsonaro. O Requião Bolsonaro, perdão. Perdão, o Requião não ameaça Bolsonaro nunca, não ameaça. Ele é aquele filme do Exército de Brancaleone. Esses dias eu peguei a música lá no Spotify e mandei para uns amigos. Eu disse aqui, isso aqui é a melhor análise de Bolsonaro, aquela música lá do filme do Exército de Brancaleone. Só que as pessoas aumentaram aquilo. Ele não tem poder para nada. Ele não tem poder para nada. E criaram movimentos, né? São movimentos de Twitter, movimentos de Facebook que estão... Ele é animador do picadeiro do grande circo nacional. E esses abaixo-assinados querem retirar o Bolsonaro do poder, mas não o liberalismo econômico do Guedes. O Bolsonaro é um animador, ele diverte a população. Do italiano divertere, desviar do que importa. E nós estamos perdendo tempo com o Bolsonaro. Tempo com o Bolsonaro, prende o Queiroz, solta o Queiroz. O Queiroz não teve, por parte do judiciário, a proteção que eles deviam ter dado ao Adriano. O Adriano foi tratado a chumbo e o Queiroz com prisão domiciliar. É uma piada isso tudo. Enquanto isso, o Carlos, eu lembro que naquela famosa CC5 que eu denunciei a partir do Banco do Estado do Paraná aqui, o Ministério Público de Nova York e a polícia, o FBI, fizeram uma lista que contam, eu não tenho certeza que eu nunca vi, da qual participavam 106 juízes, promotores e ministros. Então, se montou em cima disso uma frente ampla. A frente ampla é a indulgência plenária com todos os picaretas. O que eles querem é uma frente ampla para não mudar mais nada. Agora, o Bolsonaro passou de todos os limites, né? É uma coisa ridícula, é uma coisa absurda. É absolutamente incrível que se mantenha no poder. E os militares que acham que a Terra é plana? Como é que é possível isso? Eu tenho quase 80 anos de idade. Quase 80. Aliás, eu digo que eu tenho 80 incompletos, que eu já fiz 79. Eu me lembro do Geisel. Eu estava na rua brigando contra o Geisel, a ditadura militar. Mas o Geisel valorizou a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a engenharia do Exército. Era nacionalista. Onde é que estão esses generais? Esses generais com pijama, sem pijama? Não sei se eles vestem pijama ou não. O que eles não têm é nada dentro da cabeça.
É uma verdadeira vergonha o comportamento desses reformados que estão cercando o Bolsonaro. Mas eu tenho, no fundo do coração, a esperança que o Exército Brasileiro não é isso. São 500 mil homens que não podem pensar dessa maneira. Isso vai acabar. Vocês falaram... Acaba agora com o acelerador da coronavírus, pondo fogo no desastre provocado pelo Guedes. E nós temos que nos apresentar, nesse momento, com uma proposta razoável, moderada, viável e sustentável. Boa. Senão, nós vamos para o caos. Lembra antes do Lula? Armazéns assaltados, fazendas assaltadas, o que está acontecendo no Paraná, já aqui, caminhões de comida assaltados nas estradas. Por quê? Porque nós não temos proposta. Paz, eu participei da Revolução Estudantil na França. Como dizia o Brizola, eu venho de longe. Daniel Cohn-Bendit, Rudi Deutscher, Marshall McLuhan, contra tudo, levantou a França, fez estremecer o mundo. Somos contra tudo isso que está aí. Mas eles eram contra tudo isso que está aí, mas não eram a favor de nada. Não tinha atrás disso um partido, não tinha uma proposta de desenvolvimento, e aquele movimento incrível acabou derrubando o ministro da Economia e tudo está como dantes no quartel de Abrantes, como o presidente da França. Agora é o seguinte, Requião, o presidente Lula... Um projeto. O Requião, E essa gente toda tem que abrir mão dessa veleidade de ser presidente da República. Na hora da eleição, vamos apoiar quem tiver viabilidade eleitoral e tiver um compromisso maior com um projeto de desenvolvimento do Brasil. Nacionalista, popular e desenvolvimentista. Ô, Requião, olha, isso é uma coisa... Paz, deixa eu fazer uma provocação. O Requião falou aí, vocês falaram dessa questão da frente, que o Alberto falou que não tem ameaça à democracia. E, na verdade, essas falas de vocês vão um pouco de encontro ao que o Lula tem pronunciado nas entrevistas, nas manifestações dele. Quer dizer, ele até usou uma expressão esses dias que estão dizendo que eu estou radical, mas eu não estou radical, não. Ele está meio dizendo que o que eu não quero fazer é aquele pacto que eu fiz lá atrás. Claro, a carta a frente ampla. E tal. É isso que vocês estão querendo? O governo do Lula foi social-democracia tupiniquim. Aliança olha só, capital e benefício para os trabalhadores. Eu vou olhar, Agora, eu vejo o Lula saído da cadeia bem diferente do que quando ele entrou. O Lula melhorou no processo e os seus atos estão demonstrando. Cobram do PT. O PT tem que fazer autocrítica. Autocrítica, rapaz, porra nenhuma. A prática é o critério da verdade. Ele tem que mostrar com ação que se transformou. Já tem gente demais para criticar, porra. Não precisa fazer autocrítica. Faz em casa, pensando sozinho, na cama, da hora que você estiver no banheiro, enfim, aí você pensa. Mas já tem gente para criticar demais. Mas eu acho que o que o Rocha falou, acho que o que está todo mundo dizendo aqui é o seguinte: enquanto continuarmos tratando de temas que não são relevantes e que não importam, e essa é a perspicácia política do Lula. Sempre foi. Ele sempre teve um passo à frente da maioria dos políticos brasileiros na sagacidade, na percepção das coisas. Né? Ele percebeu que não é esse o tema. Não é esse. Claro que todos aqui somos democratas, claro que não queremos perder, né, o nosso direito e as nossas liberdades, blá, blá, blá. Claro que todos nós queremos. Nem se discute. Né? Enfim, faremos parte de qualquer movimento, não admitiremos ataques às instituições. Aliás, as instituições não estão permitindo serem atacadas. Elas deram um calor. Quando começou essa conversa, elas estão dando um calor em quem ameaçou, que é um negócio impressionante. Então, na minha opinião, concentrar esforços para isso. E aí o Requião fala uma coisa que é raro nos políticos brasileiros, né? Enfim, e características de uma pessoa que teve tantas vitórias eleitorais como ele teve, tantos serviços prestados, que é o seguinte: não dá para ficar pensando no projeto pessoal obsessivo de fulano ou de Beltrano. Né? Quer dizer, precisa-se de um projeto brasileiro. E começam as concessões, né? Daí um não quer falar mal dos bancos, outro não quer criticar aquilo, começa a tentar se amoldar à situação que nós estamos vivendo, que é a situação que o pós-coronavírus vai mudar no mundo, é a percepção. Você lembra que eles diziam que o Estado tinha que cuidar da educação, da saúde e do que mais? Agora ninguém fala mais em saúde.
saúde privatizada, como eles anunciaram no começo do segundo Não. Agora, o Tem Bolsonaro até uma não é coisa nada. interessante. Eu Você lembro viu? do Bolsonaro dizendo que tinha que matar o Fernando Henrique, porque ele privatizava a Vale do Rio Doce, que era contra o Brasil, que era um atentado à pátria. É um oportunista de quinta categoria, cercado por militares que estão agindo da mesma forma, oportunistas, sem patriotismo, Requião, sem pensar no lembrando, Brasil. essa coisa da saúde, do gasto de saúde, até lembrando para o Eduardo, o Rodrigo Maia deu uma declaração recente sobre o SUS, dizendo que ele passou a entender melhor e a respeitar o SUS, há um mês atrás. É muito recente essa declaração do Rodrigo. É por isso que eu estou dizendo, há uma ressignificação do papel do Estado. Né? Mas Assim, vamos desejar, eu sou- então, para o Rodrigo uma coronavírus pesada que ele pode mudar completamente. Como o padre Vieira, sai no estalo e sai um Não, mas ele nacionalista já... desenvolvimentista Aqui, Roberto, com identidade com o Roberto povo Requião, brasileiro. Que Roberto Requião, maravilha! vou O advogar a estalo do causa aqui Rodrigo. do meu companheiro. Peraí, calma, vou advogar a causa aqui do meu companheiro Rodrigo Maia. Eu acho que tem o seguinte, mas é verdade. Tem uma coisa, eu estou te falando porque eu tive debates e embates com ele profundos, inclusive nesse primeiro ano de governo do Bolsonaro, eu dizendo o seguinte, quer dizer, não dá. E aliás, o Rodrigo tem até uma origem, né, enfim, que entende o papel do Estado. Então, eu acho que essa ressignificação, né, do papel do Estado que a gente está vivendo agora, essa coisa de jeito de começar a entender o SUS, né, que, de novo, não dá para dizer que tem nada de bom nesse coronavírus, mas vai mudar o mundo. Vai mudar o mundo. Ou não, né? Ninguém... Ou não. Se não tiver proposta alguma, não. E nós Bom, é podemos verdade. ter um movimento porra louca de ultra-esquerda que não vai se sustentar posteriormente, Tá bom. ou de direita que não vai sustentar também. Então, nós precisamos aristotelicamente do ato eficiente, o ato meio, o ato sustentável, na linha do velho guerreiro Ramos. Nós temos que saber que você não pode mudar a economia de um país da noite para o dia, de uma hora para outra. Você tem que estabelecer caminhos de mudança, restabelecer a esperança da população e abrir espaço para que o processo democrático analise posteriormente a proposta dos partidos e vá definindo o modelo brasileiro de economia, de política, de organização administrativa e a situação do Brasil no concerto das nações. Agora, o que eu estou vendo é que essa história de frente ampla é uma vigarice total, né? Agora, olha só. A frente ampla não diz nada, não fala nada. Eu aqui, me ocorrendo aí, diante desse debate todo, ter aqui vocês também, junto com o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia com Requião, hein? Seria muito interessante. Pessoalmente, eu acho o cara porreta. Agora, politicamente, Jesus Maria José, livrai-nos. Não, mas tá. O sujeito, o cara amadurece muito nessa experiência, está indo muito bem lá, Roberto, segurando esse bando de maluco. Imagina, segurou Temer, segurou Bolsonaro, ele está lá cumprindo um papel importante. Está aqui advogando a casa do meu amigo Rodrigo. Ninguém segurou o Temer, né? O Temer apoiado na proposta do Márcio Lisboa, estava propondo o fim do país, o fim da soberania, um país de terceira, quarta categoria, alinhado com os interesses da macroeconomia. Veja só, Requião, o que aconteceu, viu, Alberto? O que aconteceu ali, assim, vamos. Dias atrás eu conversei no começo do ano, eu conversei com uma pessoa importante do PSDB e disse a ele o seguinte: olha, o que aconteceu foi o seguinte: vocês perderam a eleição de 2014, não aceitaram a derrota, partiram para a oposição sistemática a Dilma, né? Isso resultou na eleição do Cunha na presidência da Câmara. Foram para o impeachment da Dilma sem... Alguém falou, algum de vocês falou assim, você não pode mexer num lugar, numa coisa, se você não sabe o que você vai colocar no lugar. E o que aconteceu foi o PSDB se meteu a mexer no governo da Dilma, a tirar a Dilma, sem saber o que ia colocar no lugar. Eu me lembro. E o que veio foi um acidente, que é o Bolsonaro. Agora, Requião, você vai ficar irritado. Perguntou o seguinte, vem cá, vocês vão tirar a Dilma. Se a Dilma sair, entra o Temer. Se o Temer der certo, é bom para o PMDB. Se o Temer der errado, é bom para o PT. Certo? Bingo! Quem quebrou a cara nessa brincadeira foi o PSDB, porque foi se meter a tirar a Dilma sem saber o que ia colocar no lugar, e daí o Bolsonaro... E também não, mas em cá entre nós também não foi bom nem para o PT, nem para o PMDB, nem para ninguém. Quer dizer, não foi para ninguém. Acabou dando ruim para todo mundo, né? Agora, eu Requião, PMDB, Requião, você vai ficar irritado. Das classes populares, desligadas das decisões do grande capital, estava no estatuto. Até isso tiraram. Hoje,
Eu fico me Agora, perguntando Requião. para que serve o PMDB. O PMDB, no Congresso Nacional, é o partido mais fiel de apoio à porra louquice, nem do Guedes, é do Bolsonaro. São completamente idiotizados, vazios. Ô, Requião, você talvez fique irritado. Também veio aqui no meu canal de YouTube também o Michel Temer, o ex-presidente Michel Temer. Eu chamei aqui, foi um bate-papo, perguntei para ele sobre golpe, tudo, não tem essa não. Aqui todo mundo é bem tratado, mas também tem os apertos. Olha, do ponto de vista pessoal, nada contra. Eu, inclusive, apoiei o Michel quando ele quis ser presidente do partido, naquele momento. Mas não dá, né? Não dá. Ponte para o futuro. E veja bem, eu quero insistir nisso. A Ponte para o Futuro foi escrita por um petista, o Márcio Lisboa. Agora, olha aqui, Requião, vamos aqui falar. O PT vão brigar com você, hein? Para de falar isso, que o Marcos Lisboa é petista, pô. Você já fica pegando. Tem uma coisa importante aqui. Nós temos aqui. Secretário do Tesouro, ocupou cargos importantes. Secretário político. Ô, Requião, Eduardo Paes. Eduardo Paes é candidatíssimo a prefeito do Rio, candidato favorito. Eduardo, campanha eleitoral foi adiada em um mês. O que isso significa? Quais os seus planos para o Rio? Como está vendo essa corrida aí? Vai ter Marta Rocha, o ex-presidente do Flamengo de vice. A Marta Rocha morreu. É outra Marta Rocha. A Marta Rocha faleceu esses dias. Não, eu vi ali. Deixa eu pegar uma carona, Carlos Alberto, na tua pergunta, perguntar para o Paes o seguinte: então, já que se fala tanto em frente, por que não conseguiram fazer uma frente no Rio de Janeiro? Onde está essa tragédia toda aí? Por quê? Porque tem uma tragédia, né? Eu acho que tem quando o incumbente, o prefeito que está no exercício, vai tão mal, né? Todo mundo se sente no direito de disputar a eleição, mas está se construindo a aliança. Primeiro, em relação à pergunta que o Alberto fez, primeiro, eu acho que eu não entendi o adiamento das eleições, né? Enfim, não sei o que um mês, 45 dias vai fazer de diferença no caso do coronavírus, né? Quem anda pela cidade, eu contei esse caso aqui da Zona Oeste hoje, vê que está todo mundo na rua, né? Então não sei que grande diferença vai fazer essa. Agora, como é uma realidade que se impõe sobre todos os candidatos, eu sinceramente não vejo muito como isso pode atingir de maneira diferente qualquer candidato. Dizem que o Crivella pode ficar com a situação ainda mais difícil, porque as contas explodem antes. Se a eleição fosse antes, as contas explodiriam depois, agora vai ser antes da eleição. Pode ser que a situação dele fique mais difícil. E é isso, eu acho que tem a gente não vai conseguir aqui no Rio, o Rocha, fazer dada a fragilidade do Crivella, né, dado o terrível governo que ele faz, dificilmente você consegue construir uma frente muito grande. Você vai ter alianças que são importantes, mas é isso. Também é bom que todo mundo dispute. Eu te confesso que eu tive uma aliança enorme em 2018. Não serviu para nada. Né? Não serviu para absolutamente nada. Então, talvez seja importante que a gente até dispute com menos partidos, tenha todo mundo no jogo, e tire esses perdigotos, esses personagens horrorosos. O mais importante no Rio, claro que o segundo mais importante é a minha vitória, mas o mais importante é a derrota do Crivella, que é uma tragédia para essa cidade. O Witzel, o pessoal já está se livrando dele. É uma pena que não tenham percebido o que era antes da eleição. Né? Talvez eu tivesse hoje governando o estado do Rio de Janeiro, né? Porque é uma tragédia absoluta. Ele é a representação do que essa nova política significa como tragédia. Pessoal, olha só, o Witzel foi uma decorrência da judicialização da política. O benefício que o Witzel conseguiu no Rio foi o que conseguiu no Maranhão o Dino, embora os dois sejam completamente diferentes. Foi um resultado do movimento crítico e da participação da política. Vamos prender todo mundo é ladrão. Agora, que fique claro uma coisa, eu faço críticas à economia do governo Lula. O Lula tinha que ser absolvido, anulado as sentenças dele. Agora me pergunto, está lançando o Lula para presidente da República? Eu estou lançando a hipótese de ter um programa de governo. Sem programa de governo, ninguém me serve. Rocha. Olha,
Eu ia falar para a gente caminhar para o final, porque, inclusive, o Eduardo tinha me avisado aqui pelo WhatsApp que ele teria que sair, viu? Tá bom. Eu só queria pegar aí um ponto que se falou muito, da questão da destruição da política, né? O presidente Lula sempre fala muito disso. E aí ele lembra que a mídia brasileira, comandada pela Rede Globo, há pelo menos uns 20 e tantos anos para cá, vem sistematicamente desmoralizando a política. Político virou um negócio de latrina, né? Esculhambação do político. E aí, quando você vai fazendo isso e não sabe direito o que vai colocar no lugar, o que vem, certo? É isso que nós estamos assistindo aí, né? A eleição como foi no Paraná, a eleição como foi no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo, no Rio de Janeiro, essa coisa que nós vimos aqui no Sul, no Centro-Oeste, de eleição de gente que agora você está olhando lá e vendo que não tem a menor qualificação para ser político, né? Então, o que veio depois da desqualificação da política é muito pior do que tinha. Esse é o resultado que nós temos. E aí o problema é como refazer, como remontar, né? Como desfazer essa desmoralização da política e fazer com que o povo entenda que sem a política nós não vamos a lugar nenhum. E sem proposta, nós estaremos perdidos numa bagunça generalizada, num caos total no Brasil. Agora, não me venham de novo com essa história de Ponte para o Futuro, de Marcos Lisboa, e essa falsificação toda de um liberalismo enlatado, pouco inteligente, produto da USP e de interesses que não são os interesses brasileiros. Agora, o Carlos me diz aí, não, o Maia é um bom sujeito. Pessoalmente é. Mas politicamente, pelo amor de Deus, eu sou brasileiro. Ô, Requião, pare de pegar no pé do Haddad por causa desse negócio do Banco Central. Esse negócio aí não é uma Ele vai se arrepender de ter me convidado. Não, olha, Requião, e você disse aqui, teve alguém que comentou aqui no chat aqui que você disse que o Haddad está trabalhando na instituição que o Marcos Lisboa dirige. A pessoa aqui não gostou, não, viu? Mas é verdade, é verdade. Mas você não pode confundir as coisas. O Haddad foi um baita ministro da educação. Agora, esta visão, que é esse neoliberalismo, esse novo liberalismo econômico, essas políticas compensatórias. Na crise, as políticas compensatórias valem tudo. Em 2007 e 2008 tivemos uma crise, vieram as políticas do PT e tal, mas nós temos que ter respeito pelo trabalho, pagar salário a quem produz, quem realmente, com a sua inteligência e o seu trabalho, faz a economia funcionar. Essa bondade de milionário que passa a vida roubando, depois faz uma doação para a creche da esquina para ver se consegue um lugar no céu, não serve para o país. Requião, olha, vamos caminhar para o final, vamos fazer aí seu fechamento, Rocha também, fazer um fechamento aí da sua parte. Eu convidei vocês, eu não tenho muito o que falar, não, eu estou aqui para ouvir. Eu não quero terminar essa conversa aqui sem perguntar para o Requião se é verdade essa história de que ele vai ser candidato a prefeito de Curitiba. Quero que ele fale sobre isso. O Rochinha, eu fui nos últimos anos presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, da Eurolat. Eu discuti política econômica do mundo, me especializei na macroeconomia, na geopolítica, vendo o que acontece, os reflexos disso no Brasil. Eu estou centrado nos grandes problemas nacionais. E a eleição de prefeito hoje aqui é uma eleição muito difícil. Nós devíamos ter uma proposta bonita e um candidato único, mas não sei se isso vai acontecer. Eu estou mais inclinado a fazer isso que o Alberto Carlos Almeida me deu a oportunidade de fazer agora, e discutir. Nós temos que formar a opinião pública de quadros médios brasileiros que possam, na sequência, sustentar uma proposta urdida por intelectuais orgânicos da política que devolva ao Brasil a esperança, aos trabalhadores a certeza de que podem progredir com o seu trabalho e a sua inteligência, e que o desenvolvimento é possível, a soberania é necessária e a democracia está sendo restabelecida. Fora disso, disputar uma eleição municipal hoje não estaria dentro dos meus objetivos e do foco da minha atuação política. Eu faço agora, sem mandato.
do alto da tua autoridade, da tua experiência indiscutível em eleição no Paraná, qual é o conselho que você dá para esses partidos de oposição em Curitiba? O que eles têm que fazer para enfrentar o Greca? Porque do jeito que a coisa está indo, vai ser um vexame. Eu te daria uma resposta como o Beppe Grillo, da Espanha. Eles não estão pensando no Brasil. Estão pensando na possibilidade eleitoral, da devolução de cargos e vantagens. O Beppe diria a eles, já que vocês não querem frente ampla, vá fanculo. Olha aqui, Requião, você tem que lançar Luiz Carlos da Rocha, candidato a prefeito de Curitiba. Apoiar Luiz Carlos da Rocha, uma novidade. O Rocha é um marajá da advocacia. Ele tem um escritório com 162 advogados, fatura milhões de reais por mês. O pai era o meu comunista. Ele é mais ou menos. Depois dessa, a gente tem que dar boa noite para todo mundo. Não tem jeito, hein? Valeu, minha gente. Tchau, um abraço. Obrigado. E eu acho que no Rio a coisa vai mais ou menos assim. Não sei se vão gostar ou não do que eu vou dizer. Nós vamos ter um segundo turno com o pessoal do PT junto com o Eduardo Paes. Eu também acho. É o que tudo indica, inclusive pelas conversas que eu tenho tido. E quero dizer a você que eu sou amigo de verdade da Benedita. Grande figura. Quando ela foi candidata a primeira vez, eu saí do Paraná, fui fazer a campanha dela, embora eu fosse do PMDB, aonde continua até hoje. E o PMDB? Deixa a pergunta ao pessoal que está escutando. Utilizem aí a possibilidade de conversar por escrito com a gente. O que vai acontecer? Tem salvação ainda? O reflexo verdadeiro do PMDB é essa imoralidade da conduta e da atuação parlamentar dos eleitos. Ou ainda existe no PMDB aquele sentimento de pátria, de mudança, partido das classes populares, desligado das decisões do grande capital? Ou o PMDB é isso em que aparentemente ele se transformou? Me ajudariam a pensar, inclusive, no meu futuro político. Valeu, Carlos. Um abração. Fiquem aí. Vou só tirar aqui do ao vivo.